Na aula de hoje, então, vamos estudar a figura de um grande personagem do século III na história do cristianismo, que foi Orígenes de Alexandria. Ele não é considerado um padre da igreja, é considerado um escritor eclesiástico, pelo fato que lhe faltam algumas das características pelas quais a igreja reconhece em algum doutor, em algum escritor antigo, pois essa paternidade espiritual sobre a fé. Então, mas isso não impede em nada de que nós falemos sobre a grandeza desse personagem, que é justamente Orígenes de Alexandria. Tanto é assim que muitos dos seus discípulos foram bispos, inclusive muitos deles mártires da fé. Temos discípulos dele, de Orígenes, que são santos, como São Gregório Taumaturgo, grandes doutores da igreja que se inspiraram no seu pensamento, como São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, tantos outros escritores que ao longo dos séculos se inspiraram no pensamento, na doutrina de Orígenes de Alexandria. Em todo o tempo. Nós podemos ver influência do pensamento de Orígenes em São Bernardo de Claraval. Muitos santos da igreja aprenderam a ler a palavra de Deus no Espírito através do exemplo, através da exegese de Orígenes. Ok, então a aula de hoje vai ser uma introdução a Orígenes. Se necessitariam muitíssimas aulas para poder explicar toda a sua obra, o seu pensamento, que é muito profundo. Aqui se trata simplesmente, nessa aula de hoje, de fazer uma introdução a Orígenes em geral. Conhecer um pouco do seu pensamento, da sua vida, as suas obras principais. Portanto, então, vamos dar início ao estudo de Orígenes e a tradição alexandrina. Para estudar Orígenes, recomendo esse livro, está publicado em língua italiana, se chama Origene, Dizionario, la cultura, il pensiero, le opere, está publicado pela Città Nuova, é uma edição em italiano. Me parece que ainda, infelizmente, não há traduções. A Adele, que é a organizadora dessa edição, está no original em língua italiana, mas é um dicionário sobre o pensamento de Orígenes alexandrino, muito importante para os estudos, aqueles que querem aprofundar esse escritor eclesiástico importante no século III, sem dúvida nenhuma, esse é um instrumento muito valioso, esse dicionário sobre Orígenes, porque ali temos a explicação das suas obras, do seu pensamento, da sua doutrina e também aspectos da sua cultura, da sua vida. Então é fundamental para estudar esse autor, esse dicionário. Infelizmente não se encontra no Brasil, aqueles que têm interesse o devem importar da Itália ou outros países da Europa que o tenham à venda. Pois muito bem. Então, Orígenes, antes de falar dele, gostaria de mencionar um pouco a importância da tradição cultural e filosófica em Alexandria, no Egito. Alexandria foi o lugar onde se redigiu a Bíblia grega, a primeira tradução da Bíblia, assim chamada dos 70. Segundo a carta de Aristeia, uma carta do século II, o faraó Ptolomeu II pediu ao sumo sacerdote Eleazar um exemplar grego da Bíblia para a Biblioteca de Alexandria. Portanto, foram escolhidos 72 tradutores, 6 de cada tribo de Israel, para fazer a tradução do hebraico ao grego,
por isso se chama a Bíblia dos 70, por causa desses 72 tradutores. Então, já para início de conversa, nós podemos ver aqui a importância cultural que teve na antiguidade a cidade de Alexandria. De fato, depois das conquistas macedônicas de Filipe da Macedônia e Alexandre Magno, a Grécia, toda aquela cultura que estava sobretudo em Atenas, na Grécia, se espalha por todas as regiões conquistadas por Alexandre Magno, no Ocidente e no Oriente. Então a cultura grega, ela se espalha por muitos lugares, levando, portanto, a filosofia, a matemática, a história, a física, a astronomia, para muitos desses lugares. E um foco de cultura importante no período que nós chamamos helenístico, ou seja, depois das conquistas de Alexandre Magno, foi a cidade de Alexandria, no Egito. Lá tinha uma biblioteca muito famosa, a mais importante biblioteca da antiguidade. Lá na cidade de Alexandria também tinha uma comunidade importante de judeus. Então, ali o faraó Ptolomeu II, segundo essa carta de Aristeia, pede uma cópia em grego da Sagrada Escritura. E é redigida, portanto, essa primeira tradução da Bíblia, que nasce ali em solo alexandrino, no Egito. Alexandria também é testemunha da fusão da cultura judaica e da cultura grega desde o terceiro século antes de Cristo até o primeiro século depois de Cristo. A Bíblia dos 70 são testemunha deste encontro. E outros livros da Sagrada Escritura foram inspirados também, influenciados pelo pensamento helenista. Nós vemos o livro do Eclesiástico, o livro da Sabedoria, o Eclesiastes, que tem uma forte influência do helenismo e também sobre o helenismo. Nós vemos muito da filosofia helenista nesses escritos da Sagrada Escritura. Então, nós vemos que a Escritura se faz presente numa língua comum da época, que era o grego, justamente em Alexandria, no Egito, e também a Sagrada Escritura recebe a influência do pensamento alexandrino ou helenístico em geral. Os dois grandes focos da cultura helenista é justamente Alexandria, no Egito, e Siracusa, na Itália. São os dois grandes focos de cultura e radiação do saber nós temos aí, nessas duas cidades. Então, nós vemos nesses livros da sabedoria, por exemplo, que tem muito fundo de pensamento grego helenista. E, sobretudo, nós vemos essa síntese de cultura judaica e filosofia e sabedoria grega no escritor judeu Fílon de Alexandria, que viveu entre os anos 20 a.C. até o ano 45 depois de Cristo. Ele era um filósofo, portanto, interpreta platônica e alegoricamente o Antigo Testamento. Sintetiza o médio-platonismo, os temas caros ao médio-platonismo, por exemplo, a transcendência de Deus, o Logos, que está presente em toda a criação, a harmonia da alma, que consiste na virtude, elementos do pitagorismo, com o simbolismo dos números, ou também ele sintetiza aristotelismo, a virtude como simples meio, e o estoicismo, na sua doutrina das paixões e das virtudes. Portanto, nós temos em Fílon de Alexandria um exemplo, ou seja, ele é um judeu que crê na palavra de Deus, revelada ali no Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo ele é um grande personagem de cultura filosófica. Conhecia muito bem a filosofia do médio-platonismo, essas escolas
de filosofia, dos pitagóricos, dos estoicos, dos aristotélicos. Então, Filão de Alexandria, ele era um grande representante dessa síntese entre fé judaica e sabedoria grega, sabedoria helenista. Também a cidade de Alexandria é importante porque foi lugar de grandes filósofos, como Amônio Sacas, Plotino, Porfírio de Tiro também esteve ali em Alexandria, grandes matemáticos e astrônomos, Euclides, Aristarco de Samos, Apolônio, Arquimedes de Siracusa, muitos deles viveram algum momento da sua vida na cidade de Alexandria. E também ali, além da comunidade judaica, é importante pela presença da comunidade cristã. Eusébio de Cesareia, na História Eclesiástica, no livro 2, recolhe a tradição que a cidade foi evangelizada por São Marcos. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, versículos 24, nos falam sobre Apolo, um judeu de origem alexandrina, que se converteu ao cristianismo. Então, já desde o Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, nós vemos a presença cristã também em Alexandria. Segundo essa tradição, São Marcos, discípulo de São Pedro, foi o evangelizador de Alexandria no Egito. Mas os Atos dos Apóstolos nos falam de Apolo, que era originário de Alexandria e que tinha uma grande cultura, uma grande eloquência. E Apolo foi muito importante também na evangelização, né, quando ele se converte ao cristianismo. Portanto, então, Alexandria é um lugar de alta cultura filosófica, astronômica, matemática, também é um lugar de radiação da fé cristã. É aí, nessa cidade, que nasce Orígenes, mas também essa cidade de Alexandria foi famosa porque era um lugar de proliferação de grupos gnósticos. Então, no norte do Egito, precisamente em Nag Hammadi, foram encontrados 13 manuscritos contendo um total de 52 tratados gnósticos, dentre os quais os mais importantes, a gente pode mencionar alguns: o Evangelho da Verdade, o Tratado Tripartido, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, a Sofia de Jesus Cristo, o Testemunho da Verdade, um Apócrifo de São João, entre outros. Nós vemos então que ali era um lugar de radiação de uma grande cultura e também de diversos tipos de pensamento, diversas escolas de filosofia, diversas tendências também religiosas. Então, Alexandria no Egito é importante na antiguidade justamente pela alta cultura que essa cidade vai irradiar para o mundo inteiro. Aqui lhes ofereço uma síntese um pouco da vida de Orígenes. A principal fonte para que nós possamos conhecer é o livro 6 da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Orígenes nasceu em Alexandria do Egito por volta do ano 185, no seio de uma família cristã. Seu pai, São Leônidas, foi martirizado sob Setímio Severo por volta do ano 202. Portanto, isso é importante a gente enfatizar. Orígenes nasce numa família cristã, de pais cristãos.
E isso não era ainda comum no cristianismo daquela época, né? A finais do século II. Orígenes nascendo aí por volta do ano 183, 185, portanto não era comum ainda os cristãos serem provenientes de pais cristãos. Muitos eram convertidos, vinham do paganismo. Orígenes não, ele nasceu num berço, no seio de uma família cristã. Portanto, ele vai receber uma formação cristã muito especial. Quando criança, recebeu uma cuidadosa formação cristã e profana. Profana no sentido de filosófica, cultural, matemática, literária, né? Após a morte de seu pai, após o martírio do seu pai, os bens da família foram confiscados e o jovem Orígenes começou a dar aulas particulares de gramática para ajudar sua mãe e sua irmã. Então, nós podemos ver aí o jovem Orígenes, ainda adolescente, depois que o pai foi martirizado e os bens da família foram confiscados, ele começa a dar aulas de gramática, aulas particulares de gramática, para sustentar a irmã e a mãe. Então, vemos que já ele como jovem, né, adolescente, podemos pensar aí por volta dos 14, 16 anos, ensinando gramática para sustentar a família. O bispo de Alexandria, Demétrio, então o contrata como professor da escola de catequese. A sua reputação de exegeta espalhou-se por todo o mundo e as pessoas afluíam para o ouvir. Neste momento, Orígenes seguiu as lições de filosofia de Amônio Sacas. Também Ambrósio, um nobre alexandrino que Orígenes havia convertido do gnosticismo, colocou nesse tempo estenógrafos e tacógrafos à disposição de Orígenes, né? Uma série de copistas para copiar a pregação, a catequese, o ensino de Orígenes. No retorno de uma viagem à Grécia, os bispos de Cesareia da Palestina, Teoctisto, e de Jerusalém, Alexandre, ordenaram-lhe sacerdócio no ano 230. Este fato desencadeia a ira de Demétrio, seu próprio bispo. Então Orígenes deixou Alexandria e se estabeleceu em Cesareia da Palestina e fundou lá uma escola exegética. Este seria o período mais frutífero da sua vida. Ele escreveu, pregou e comentou incessantemente as Escrituras. Durante a perseguição de Décio, no ano 254, ele foi torturado e morreu alguns meses depois da perseguição, como resultado das feridas que ele havia recebido. Então nós vemos aí Orígenes, ele que recebe do pai uma excelente, uma esmerada formação cristã, mas também uma esmerada formação cultural, filosófica, gramatical, nas ciências da época. Nós vemos nos escritos de Orígenes que ele dominava todos esses temas, a astronomia, a filosofia, a história, a lógica. Era realmente um grande gênio do cristianismo do século III. Foi um grande gênio, desses grandes gênios que surgem, né, de vez em quando, sem dúvida nenhuma, juntamente com Santo Agostinho de Hipona, São Tomás de Aquino. Orígenes tem sido um dos grandes pensadores do cristianismo, né? E ele então, né, ele numa viagem que ele tinha ido à Grécia, ainda sendo leigo, ele é chamado ali pelos bispos da Grécia para refutar diversas heresias, para pregar ali, anunciar e refutar essas heresias, né? E nessa viagem de volta, dois grandes amigos, o bispo da Palestina e o bispo
o bispo de Cesareia e o bispo de Jerusalém o ordenam sacerdote, né? E Orígenes, quando ele era adolescente, ali, jovem, né? Jovem como catequista da escola de catequese de Alexandria, ele nos conta que ele teve de dividir a escola em dois grupos, por assim dizer, né? O grupo mais avançado, onde ele ensinava filosofia cristã, comentava as escrituras, por assim dizer, uma catequese nível avançado que estava aberto a todos. Podiam vir pagãos, vinham filósofos para escutá-lo, e assim afluíam a ele muita gente. E o ensino catequético básico ficou encarregado por um discípulo seu, né, um discípulo de Orígenes. Contudo, essa ordenação sacerdotal acarretou-lhe muitos problemas, porque o seu próprio bispo, Demétrio, não tinha autorizado a ordenação de Orígenes, né? Então lhe causou muitos problemas, ele teve que fugir de Alexandria e ele foi para Cesareia da Palestina, onde ali ele também fundou um didascaleion, uma escola catequética, uma escola exegética. E esse amigo Ambrósio, que ele havia convertido, né, do gnosticismo, o acompanha também em Cesareia, com esse serviço desses copistas, tacógrafos, que copiavam os discursos de Orígenes, que o ajudavam na publicação das suas obras, né? Então, por isso, Orígenes também teve um grande sucesso naquele século III, porque suas obras circulavam por todo o mundo. Para que possamos entender um pouco mais a grandeza desse escritor cristão do século III, trago aqui um fragmento que encontramos na História Eclesiástica, no livro 6º de Eusébio de Cesareia, onde ele coloca um fragmento de um escrito do filósofo pagão Porfírio, onde se fala sobre Orígenes. Esse escrito aqui é interessante porque é um inimigo do cristianismo, o filósofo Porfírio. Ele havia escrito uma obra contra os cristãos, né, o Kata Christianon, ou seja, contra os cristãos, para criticar e acusar os cristãos de ignorância, etc., né, de superstição e tantas outras coisas que Porfírio atacava como filósofo neoplatônico, né. Essa obra de Porfírio, o Kata Christianon, está perdida, não temos, mas nós temos alguns fragmentos, dentre eles este que nós temos na História Eclesiástica de Eusébio. E em determinado momento, Porfírio está falando do método de interpretação das escrituras dos cristãos. E quem foi o grande mestre que ensinou a exegese aos cristãos, em certo sentido? Porfírio coloca que o grande iniciador desse método exegético foi Orígenes de Alexandria. E diz o seguinte: Orígenes, ao invés de Amônio Sacas, que segundo Porfírio, Amônio era cristão e depois passou para a cultura grega, e Porfírio aqui diz o contrário de Orígenes. Orígenes, ao invés, era grego, formado segundo os métodos gregos, mas desviou-se aderindo à obstinação peculiar dos bárbaros. Adotando-a, fez péssima escolha relativa a si mesmo e a sua perícia nos estudos. Viveu como cristão e à margem da lei, mas helenizou as noções sobre a realidade e a divindade, introduziu as doutrinas dos gregos nos mitos estrangeiros.
Eusébio de Cesareia, fragmento na História Eclesiástica no livro 6º. Esse trecho aqui é interessante porque ele coloca, né, diante dos nossos olhos a importância que tinha Orígenes, inclusive para um pagão hostil ao cristianismo, como foi o caso de Porfírio de Tiro. Então, Porfírio diz que tudo isso começou com Orígenes, que ele tinha essa cultura grega, né, mas que depois ele passou para a obstinação dos bárbaros, ou seja, a cultura judaico-cristã. A gente vê que isso daqui não é bem verdade, porque Orígenes ele nasce no seio de uma família cristã, ele foi batizado como criança e nasce no seio de uma família cristã. Né? Quando foi batizado, né, ainda menino, criancinha, Orígenes, bebezinho, dizem que o seu pai, Eusébio de Cesareia, nos narra isso, que o pai de Orígenes beijava todos os dias o peito do filho, do bebê, porque ali morava ali o Espírito Santo, toda a Santíssima Trindade no peito daquela criança batizada. Então nós vemos que ele tem essa formação cristã desde o berço. Mas, olha só, isso é interessante o que diz aqui Porfírio. Ele helenizou as noções sobre a realidade e sobre a divindade e introduziu a doutrina dos gregos nos mitos estrangeiros. Né? Os mitos aqui no pensamento de Porfírio é toda a Sagrada Escritura. Né? Então, Porfírio está dizendo aqui que toda essa sabedoria grega, Orígenes usou essa sabedoria que ele tinha para interpretar a Sagrada Escritura, chamada aqui por Porfírio de mitos estrangeiros. Né? Então toda essa sabedoria, a lógica, a filosofia, a astronomia, as ciências, Orígenes, ele usa como instrumento para explicar as Sagradas Escrituras. Né? Portanto, Orígenes é um grande pensador, nós podemos dizer inclusive doutor do cristianismo antigo. Foi grande mestre de grandes mestres que nós temos, né? Até hoje. Nós podemos ver que ele influenciou grandes doutores da igreja, não digo Santo Agostinho, mas também São Gregório Magno, mesmo São Bernardo de Claraval, né? Quem lê o comentário ao Cântico dos Cânticos de São Bernardo de Claraval e lê o comentário ao Cântico de Orígenes, vê que Bernardo se está inspirando, quase copiando literalmente o texto de Orígenes. Né? Então tem grande influência do pensamento, da exegese, sobretudo, de Orígenes nos grandes doutores da igreja. Então, Orígenes, ele é muito, por assim dizer, valorizado até os dias de hoje como um grande exegeta cristão. É o grande exegeta do sentido espiritual das Escrituras. Orígenes sabe ler as Escrituras no Espírito e buscar o sentido espiritual da palavra de Deus. Ele não fica simplesmente na letra do texto, mas ele busca entender o sentido espiritual profundo. Nós veremos também um pouquinho do seu método de interpretação bíblica, o método exegético. De Orígenes, nós temos notícia de inúmeras obras, mas muitas mesmo. São Jerônimo acredita que Orígenes escreveu mais de 2.000 obras, como São Jerônimo diz no Contra Rufino, no livro 2º e depois também no livro 3º. Ou seja, segundo São Jerônimo, Orígenes tinha escrito mais de 2.000 obras. Chegaram até nós, hoje em dia, algumas delas em traduções latinas, não no original no grego, chegaram por volta de umas 100 obras de Orígenes. Né? Então, algumas delas imensas. Por exemplo, o comentário a São João,
era um comentário em 33 livros, e nos chegaram apenas 9 livros desses 33 que Orígenes escreveu. Então, com certeza, Orígenes era um grande escritor, incansável escritor, e com a ajuda desses copistas que estavam ali a tempo completo, escrevendo os discursos de Orígenes, a gente pode pensar que com muita probabilidade isso é real, foi verdadeiro. Escreveu muitos, comentou toda a escritura de cabo a rabo. Às vezes em diversos comentários. Nós temos, por exemplo, comentário ao Cântico dos Cânticos, que nos chegou numa versão latina, mas nós temos também as homilias sobre o Cântico dos Cânticos, de Orígenes. Então, às vezes, ele, por assim dizer, ele não somente comenta, mas também, muitas vezes, ele prega sobre aquilo que ele comentou. Então, tem muitos escritos de Orígenes que nós temos notícias, infelizmente, a maioria dessas obras se perderam, mas o que nós temos dele já nos dá assim uma boa base da grandeza do seu pensamento. Portanto, nós podemos dividir os escritos de Orígenes de 3 modos, visto que são numerosos os seus escritos. Então nós temos os escritos exegéticos, que podem ser divididos em comentários, onde Orígenes ia comentando palavra por palavra, ou às vezes versículo por versículo da Escritura. Então nós temos diversos comentários a São João, comentário ao Cântico dos Cânticos. Depois nós temos também homilias, diversas homilias sobre Jeremias, homilias sobre São Mateus, etc. Diversos escritos. E os escolha. Escolha eram notas exegéticas e filológicas sobre passagens difíceis da Escritura. Esses escolha eram pequenas anotações que Orígenes fazia, exegéticas. Muitas dessas anotações ele usava na pregação, sobre passagens difíceis de interpretar da Escritura. Então, nós podemos catalogar os escritos exegéticos nesses tipos: comentários, homilias e escolhas. Depois nós temos também escritos doutrinais, que são os diversos tratados de Orígenes. Nós temos o famoso tratado sobre os princípios, temos o tratado sobre a oração, temos um tratado apologético contra Celso. Celso era um filósofo médio-platônico que criticou o cristianismo, que era hostil ao cristianismo, e Orígenes, quase meio século depois da morte de Celso, mas ele escreve um tratado contra Celso. E depois alguns tratados também espirituais, como esse da oração, ou a exortação ao martírio. E depois um escrito filológico, ou vários escritos filológicos, mas o mais importante é o assim chamado Hexaplas. O Hexaplas foi uma obra exegética monumental, onde Orígenes ele coloca, por assim dizer, numa tabela, numa visão sinótica, o texto hebraico da Escritura, coloca numa coluna, depois ele coloca noutra coluna a transliteração em grego do texto em hebraico, e depois ele coloca outras 4 colunas com diversas traduções da Bíblia em grego, a tradução dos 70, a tradução de Teodosião, de Áquila, e a tradução de Símaco. Então essas 4 traduções para estudar a letra do texto. Muitas vezes criticam Orígenes e dizem que ele é um escritor alegorista, que fica só fazendo alegorias, e não vai ao sentido
literal do texto, pois isso é uma grande mentira. Orígenes, sim, estava também interessado no significado literal do texto, embora o mais importante era o significado espiritual, né, não tanto o significado literal, histórico do texto, né, mas ele também era um grande investigador, pesquisador do significado literal do texto, né, através dessa obra filológica, o Hexaplas. Aqui eu trago uma reconstrução, é uma obra também que está perdida em grande parte, nós temos alguns fragmentos, mas era uma obra escrita em 6 colunas, por isso se chamava Hexaplas, né? Hex significa o hexa, significa 6, e plas, que vem do raiz do verbo ver, ou seja, aquilo que é visto em 6 modos, em 6 colunas. Então a coluna da esquerda tem o texto em hebraico, nós podemos ver aqui, o texto é em hebraico, tá? Nessa primeira coluna, por exemplo, Lamanassea, tá? A transliteração no grego de como se pronuncia essa palavra aqui, com as letras gregas, né? Lamanassea. Depois, como Áquila, a Bíblia grega traduzida por Áquila, entendeu essa palavra aqui e colocou tonikopoiô. Então, nikos, nike, significa vitória, o verbo poiein significa fazer, ou seja, aquele que faz a vitória, o vencedor, né, em outras palavras, ao vencedor, está no dativo. Né? Depois, epinikios, significa um adjetivo vitorioso, né? Também na Bíblia grega traduzida por Símaco, e depois na Bíblia dos 70 traduziu eistotelos, ou seja, para o fim. Né? É diferente, vejam como a Orígenes estava atento à diferença. Né? E depois a tradução grega de Teodosião traduziu também como tonikopoiô. Vejam aqui a dificuldade de traduzir, de chegar ao conhecimento exato da letra do texto. Né? Então, um tradutor traduziu de uma maneira, outro de outro inclusive de uma maneira bastante diferente, né, dos outros, porque nikopoiô, epiníquios, mais ou menos têm a mesma raiz, mas aqui eistotelos é totalmente diferente. Né? E assim sucessivamente, frase por frase, palavra por palavra, Orígenes ia analisando a melhor tradução possível da palavra hebraica. Então isso é um esforço exegético literal importantíssimo para a antiguidade. E o Hexaplas abrangia toda a Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento. Né? Então é um trabalho exegético importantíssimo para a antiguidade. O método de Orígenes, ele é famoso justamente pelo sentido espiritual da Sagrada Escritura. Orígenes se baseia no método de comentário filosófico literário de escritores antigos. Então nós vemos, inclusive quando ele comenta as escrituras, que ele comenta como os antigos filósofos comentavam textos de Platão, textos de Aristóteles, textos de Homero, etc. Ia comentando frase por frase, né, período por período, fazendo um comentário filosófico e literário. Orígenes aplica esse mesmo método de interpretação, através dos comentários, para comentar as Sagradas Escrituras. Também o método de Orígenes é um método heurístico, ou seja, um método de busca que está em contínua investigação, baseado em pesquisas e em questões, em perguntas sobre passagens bíblicas problemáticas. A pergunta, a question, tem o propósito de legitimar a interpretação espiritual. Então,
Orígenes, muitas vezes, ele busca problematizar um texto da Sagrada Escritura, de maneira que ele possa investigar o sentido mais profundo daquelas palavras. Então, ele vai buscar problematizar o texto da Sagrada Escritura para extrair daí o sentido espiritual. Cito aqui um exemplo no comentário nas homilias de Orígenes sobre Josué. Tem um momento ali que Josué, quando eles atravessam o Rio Jordão, tendo depois chegado à Terra Prometida, ter pisado na Terra Prometida, depois de atravessar o rio, diz ali a Sagrada Escritura que Josué faz a circuncisão no povo pela segunda vez. Então você fala assim, bom, que estranho, como é possível fazer a circuncisão em uma pessoa duas vezes, né? Porque a circuncisão é esse ato cirúrgico que se retira o prepúcio, né, dos homens de Israel. Né? Como é possível fazer uma circuncisão, uma segunda circuncisão no povo? Né? Então, Orígenes, esse texto, que a um certo sentido pode parecer evidente, né, a interpretação, visto que o povo tinha passado 40 anos no deserto, com muita probabilidade se havia perdido essa tradição de circuncidar os filhos. Né? E Josué faz de novo, faz uma segunda circuncisão nesse sentido. Né? Mas Orígenes aproveita esse texto para dizer da circuncisão do coração, a circuncisão espiritual. Né? Então, algo que aparentemente é absurdo segundo a letra, Orígenes busca construir aí o significado, buscar. Né? Ele usa muitas vezes a imagem do poço. A Sagrada Escritura é como um poço, que para você aurir a água que tem, você deve cavar no fundo desse poço para obter a água da Palavra de Deus. Né? A Palavra de Deus, essa água do Espírito, não está na superfície do poço, mas está lá, no fundo do poço, é onde a gente vai encontrar essa água viva do Espírito. Né? Portanto, o método também de Orígenes é um método em exercício, não é um método dogmático, é um método, como ele dizia, em gimnasia, ou seja, em exercício. Né? Ele está buscando, exercitando a sua inteligência, a sua fé na busca teológica. E deixa até várias respostas e soluções possíveis para o mesmo problema. Ou às vezes ele abre uma série de problemas e não dá nenhuma resposta. Né? Às vezes, inclusive, deixa a questão em aberto, sem se aventurar a uma possível resposta, como eu lhes disse. Né? Então, é um método investigativo, não é um método assertivo 100%. Né? Isso é o grande problema que nós encontramos ao ler Orígenes. Né? Então, muitas vezes ele está investigando, ele está abrindo o caminho, mas ele não está fechando as portas, muitas vezes, que ele abre. Não é um método assertivo, é um método investigativo. E é característico também de Orígenes a interpretação bipartida do texto bíblico. Ou seja, há os dois sentidos fundamentais da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo o sentido espiritual superior, porque é mais digno de Deus. Orígenes repete muitas vezes, ele dizendo que a interpretação que nós fazemos da palavra de Deus deve ser digna de Deus. Portanto, se tem algum trecho um pouco imoral, um pouco que é indigno de Deus, nós devemos buscar uma interpretação mais profunda, uma interpretação espiritual. Né? Portanto, esse sentido espiritual, né, pode ser tripartido. Pode ser moral, ou seja, quando se aplica o sentido espiritual à alma, né, moral antropológico. Pode ser anagógico, que vai das coisas presentes às realidades futuras. Então, certos ritos no Antigo Testamento,
certos sacrifícios nos levam às realidades futuras que virão em Cristo ou virão na vida eterna. E depois tem o sentido alegórico ou tipológico, sentido espiritual. Então, Orígenes é o grande escritor do sentido espiritual das Escrituras, mas ele não descuida o sentido literal. Então, o sentido literal é a base, é o fundamento do qual se constrói o sentido espiritual. E esse sentido espiritual pode ser dividido em três: o sentido moral ou antropológico, anagógico e alegórico. Esses sentidos da Escritura se convertem em, por assim dizer, tradicionais até os nossos dias de hoje. Nós temos no Catecismo da Igreja Católica, no número 118, quando fala quais são os 4 sentidos da Escritura, os 4 modos de interpretar a Escritura, a Igreja, ainda hoje, nos ensina esses 4 modos. O modo literal, ou histórico, o modo moral, o modo anagógico e o modo alegórico. E o Catecismo da Igreja Católica cita esse verso latino: litera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. A letra ensina os fatos, litera gesta docet, a letra da palavra de Deus ensina os fatos históricos, as gestas são os fatos históricos. A alegoria ensina o que deves crer, quid credas, a alegoria ensina. A moral, o sentido moral da Escritura, ensina o que deves fazer. Moralis ensina o quid agas, aquilo que deves fazer. E a anagogia ensina para onde deves tender, tender para a vida eterna. Então, quod tendas, para onde tu tendes, a anagogia te ensina o caminho. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, no número 118. Portanto, aí nós vemos que Orígenes é o grande mestre dos sentidos da Escritura. Até os dias de hoje, portanto, foi ele o primeiro grande mestre que nos ensinou como ler a palavra de Deus no Espírito. E Orígenes fez escola, fez grandes discípulos que o seguiram na interpretação das Escrituras. Orígenes é um grande intérprete da palavra de Deus segundo o sentido espiritual, mas sem descuidar o sentido histórico também. E Orígenes, por assim dizer, é um pouquinho mais problemático no campo dogmático. Por isso a Igreja não o recebeu como um padre da Igreja, como alguém que nos lega esse patrimônio espiritual da nossa fé. Mas, enquanto exegeta e homem de grande cultura e também de grande sabedoria bíblica, Orígenes, eu diria, é inigualável. Não houve, até hoje, na história, alguém que conhecesse melhor as Sagradas Escrituras do que Orígenes. Ele conhecia de cor toda a Sagrada Escritura, ele comentou de cabo a rabo as Escrituras, tinha um grande conhecimento e também era um grande místico. Ele realmente, um grande asceta, vivia uma vida de oração, de busca da palavra de Deus, de contemplação. É claro que nós não podemos exigir de um autor ainda do século III, praticamente 70 anos antes do Concílio de Nicéia, uma precisão dogmática, como nós teremos depois nos padres, depois do Concílio de Nicéia. Ele é, por assim dizer, um primeiro teólogo da Igreja. É o primeiro que está refletindo, usando todos os recursos da razão para explicar a palavra de Deus. Por isso, Orígenes é o primeiro teólogo em sentido estrito da palavra. Ele busca usar de todos os instrumentos racionais da filosofia, da astronomia, das artes, da gramática, da retórica, para interpretar a Sagrada Escritura.
Portanto, é um autor imprescindível para a gente conhecer e é tão importante que até nos dias de hoje a Igreja nos ensina os 4 sentidos da Escritura como foram ensinados por Orígenes de Alexandria.